Olá pessoal, hoje eu quero retornar então um quadro que é bem legal aqui do nosso canal, que é o Pergunte ao Químico. Bom, então eu deixei em aberto na comunidade para vocês me deixarem perguntas. E algumas pessoas me deixaram algumas perguntas e eu selecionei algumas. A nossa intenção aqui não é montar, por exemplo, um monte de perguntas para responder, mas tentar levantar aquelas que as pessoas mais questionaram, né? Que me questionaram às vezes mais de uma vez, até pedindo para eu responder, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta foi feita por uma pessoa chamada Silvia Machado de Castro. Tá? Ela fez duas perguntas que eu vou responder hoje, tá? E a primeira delas é a seguinte, né? Olá, tenho um pedido a lhe fazer. Estou lendo um livro que em dado momento fala dos padrões do átomo, da geometria, dos círculos e das espirais. Gostaria que falasse em um próximo vídeo sobre o que o texto diz. Aí tem um pedaço de um texto do livro, né? O que acontece quando o centro está na periferia? Uma pergunta. Em cada linha de uma espiral, a esfera possui um outro campo de força que ajusta a chama do ser divino. E há uma órbita ao redor daquele ponto focal para um aumento de tempo e de espaço antes do retorno. No círculo externo, entre o centro e a esfera, um campo de força se desenvolve, o que faz com que a identidade do centro se expanda. É isso o que você vê no movimento do elétron. Um campo de força, um padrão, é estabelecido ao redor do centro à medida que o elétron se movimenta ao seu redor, o que cria redes que, pela consciência que ocupa no espaço, controlam a energia que ali existe. E aí esse trecho é do livro escrito por Elizabeth Clare Prophet. Eu não sei se esse Prophet é porque ela se considera uma profeta ou se é o sobrenome mesmo. E isso aí é sobre os ciclos do relógio cósmico. O livro, ele se chama, pelo que eu consegui encontrar, Preveja Seu Futuro, tá? Bom, pelo que eu dei uma lida, essa ideia de relógio cósmico, ela tem um pouco de relação com... não são bem características científicas, principalmente porque fala de futuro. Futuro, quando a gente fala em ciência, ele se relaciona, por exemplo, com um movimento periódico. Então você sabe que um planeta vai passando num determinado local porque ele tem um movimento periódico. Então é a única coisa em ciência que nós podemos falar de futuro é relacionado com essas coisas que são periódicas. Então a gente sabe que em determinada hora do dia vai ficar noite porque o Sol se põe, ou seja, por causa do movimento da Terra ao redor do Sol, ele se põe. Então são periodicidades que a gente atribui características temporais. Então, na ciência, quando a gente vai falar de características de futuro, é isso que importa. Por exemplo, existe até uma discussão onde se diz sobre outras dimensões, por exemplo. A gente sabe se existem outras dimensões? E a resposta é não temos como saber se existem outras dimensões. E por que isso? Porque a própria luz, ela não consegue se deslocar completamente pelo espaço. Então o espaço está se expandindo, certo? Então o universo ele vai se expandindo. Não confundam o universo com um conjunto de estrelas, planetas somente, mas com o próprio espaço que eles ocupam. Esse espaço está se expandindo muito rápido e a luz ela tem uma velocidade constante, então ela se desloca a uma velocidade em que é sempre a mesma no vácuo, que é 300 mil km por segundo. Então ela faz ela percorre essa distância, né? E isso é inalterado. Então o que acontece? Conforme ela percorre essa distância e o espaço também se expande, você tem esse problema. Logo, a gente não consegue pensar em outras dimensões porque a própria luz não consegue chegar nos limites do universo. Então, isso quer dizer o quê?
que as nossas ideias ao redor de futuro, as nossas ideias ao redor de características de previsão, elas são extremamente limitadas quando falamos de natureza. Por mais que a gente consiga determinadas periodicidades, a gente consegue analisar isso, elas ainda são muito restritas. Então, dessa forma, sempre que alguém falar sobre futuro, você já fica com o pé atrás. Não tem como você prever o futuro porque a própria luz não alcançou ainda o futuro. Então, a luz só se encontra no presente e é o que a gente tem de mais rápido. E aqui entra uma característica interessante. Por quê? Porque conforme você alcança a velocidade da luz, né, a própria luz, quando ela chega a 300 mil km por segundo, o fóton, o tempo ele passa muito mais vagarosamente nessa velocidade. Então nós temos aqui já um problema, porque a gente não pode prever um futuro que em teoria não existe. Por quê? Porque o tempo está quase parado, né, quando você alcança essas velocidades. Então, prever futuro é uma coisa que a gente dificilmente vai conseguir fazer um dia, tá? Outra coisa que se relaciona com isso. Quando a gente fala de características relacionadas com previsão de futuro, aí as pessoas começam a falar de horóscopo, né? Existe um problema muito sério aí. Por quê? Porque quando a gente fala de constelações, muitas das luzes dessas estrelas, elas estão demorando um tempo para chegar aqui. Então você tem luzes que percorrem às vezes milhares de anos para chegar onde a gente está aqui hoje, tá? E aí que é a grande discussão. Muitas vezes essas estrelas nem existem mais ou elas já estão em outra posição no espaço. Então quando você nasceu, essas estrelas não têm influência nenhuma sobre você. Por quê? Porque elas já mudaram de posição, né? Então o que era, por exemplo, sei lá, a constelação de Leão, pode ser que ela já esteja com outro formato hoje. E logo essas estrelas, elas não têm mais essa influência. Outra coisa, essas estrelas que as pessoas tentam utilizar para prever futuro, elas não são planares. Às vezes você tem, pra gente a visão é planar, mas às vezes a distância de uma para outra são bilhões de anos-luz. É muito distante de uma estrela para outra, né? Milhões de anos-luz, né? Isso aí faz com que a gente tenha um desenho no céu, parece aquele desenho em duas dimensões, mas na realidade esse desenho é tridimensional com essas estrelas distantes há muito tempo e no caráter de espaço também, uma distância gigantesca, né? Então você não consegue prever futuro, tá? Isso daí é uma coisa que a gente já tem que entender, que a ciência não aceita você prever esse tipo de futuro. Você somente consegue esse futuro que é de uma periodicidade, muitas vezes até dentro de características da física clássica, né, da física newtoniana, tá? E aí o que acontece? Começa a se falar dos átomos. Quando a gente fala de átomo, a gente não está mais dentro de física newtoniana, tá, gente? As partículas, elas não se comportam de forma clássica. Por quê? Porque as forças que empregam sobre uma partícula, elas são um tanto quanto diferente das forças dos observáveis, tá? Então você tem muitas características que não se aplicam a observáveis, né? A partículas visíveis, tá? Então dessa forma, quando nós vamos falar então de átomos ou mesmo partículas, a gente já está falando do quê? Estamos falando da quântica. E aí que as pessoas começam a falar, é muito complicado, a quântica ela vai explicar uma determinada coisa e por isso então eu posso falar eu posso levantar qualquer argumento em torno disso, né? Então as pessoas olham para um determinado fato relacionado às vezes até com esoterismo e falam, isso é a quântica. E daí que surgem, por exemplo, esses coaches quânticos, né? E aí que mora o problema. Por quê? Porque na realidade a quântica é uma coisa bastante simples. O que é? É o simples fato de que nós temos um núcleo positivo, uma partícula carregada negativamente rodando ao redor desse núcleo positivo, né? Então você tem positivo e negativo, o que eles vão fazer? Vão se atrair. Só que isso não acontece, ela não é clássica nesse movimento. Isso quer dizer que essa partícula que está rodando aqui tem uma energia que a mantém lá. E aí a gente começa a falar de orbitais, tá? Então a gente não pode levar em consideração características clássicas
ou seja, da física clássica, da física newtoniana, para tentar prever características relacionadas com átomos. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que orbitais não são nem coisas táteis, você não consegue encostar num orbital. Orbital, o que ele é? Ele é uma função matemática, uma função de densidade. Então você tem, dentro de um orbital cabe somente 2 elétrons, né? E aí o que acontece? Você começa a pontuar no espaço. Então, por exemplo, o orbital S, ele tem uma determinada função de onda que leva ao formato de uma esfera. Então aquela região do espaço, que é uma esfera maciça, né? Ela é composta por quê? Por vários pinguinhos, né? Então, imagina que você tem uma caneta e você está colocando pinguinhos no espaço. Conforme você vai transformando isso aí em tridimensional, você tem o formato de uma esfera. Então você tem um círculo e vai fazer uma esfera quando ele vai se tornando tridimensional. Então, esses elétrons esses pinguinhos são o quê? São probabilidades de você encontrar um elétron. Um elétron naquela região do espaço. E aquela região do espaço tem uma energia específica. Então, aquele orbital S. Aí o orbital P, ele tem o formato mais semelhante a uma bexiga. E também é o mesmo raciocínio, só que ele não é uma esfera. Ele é uma esfera mais esticada e ele tem um nó no centro, onde forma de novo um outro lóbulo. Então você tem esse formato agora diferente, mas não deixa de ser uma função de probabilidade, é uma densidade probabilística. Então o que acontece? Você começa a ter ali uma probabilidade de você encontrar um elétron naquela região do espaço, e ali você tem uma energia. Então, basicamente, a quântica é isso daí. A quântica, ela é uma forma de você conseguir determinar que aquela partícula ela se encontra numa determinada região do espaço baseado numa energia, porque do contrário, ela ia sair daquela região do espaço e se chocar com um núcleo, tá? Então, essas órbitas, como a gente às vezes pensa, né? Elas não são órbitas redondinhas, né? Não é dessa forma que o átomo, as partículas, né? No caso os elétrons, eles ficam ao redor do átomo. Não é bem dessa forma, não está girando como a gente imagina, né? Ele está o quê? Ele está dentro de um orbital, uma região específica, e ali ele possui uma energia, tá? Quando a gente pontua um elétron no espaço, fala, tem um elétron aqui, a gente interfere em muitas coisas, como a própria energia dele, porque a única forma de você pontuar e você chocar outra partícula na direção dele, um fóton muitas vezes. Então você altera a energia, por quê? Porque com o choque ele absorve energia, você altera a velocidade, você altera a posição dele, então você altera muitas coisas, e aí que entra o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Então não é tão simples a gente falar sobre características dos elétrons dentro dos orbitais utilizando um raciocínio da mecânica clássica. Então você não vai conseguir se utilizar de características do átomo, tá? Para pensar em aspectos periódicos. Tá? Então, um elétron ele não é periódico. Você sabe que ele está dentro de uma determinada região, mas você não consegue pontuar aquela região. Né? Você não consegue chegar lá e falar, ele está exatamente aqui. Por quê? Porque você altera a posição, a energia, você altera a velocidade. Quando você faz isso, você altera o futuro do elétron. Tá? Então, você não tem mais você não vai conseguir prever se ele vai estar naquele orbital ou não. Ele pode ter sido excitado e subido para um outro nível. E aí você altera as características ali. Então você não consegue prever características de um elétron, a movimentação de um elétron dentro de um átomo. Por quê? Porque as características desse elétron, elas são o quê? Genéricas. Você tem ali, você fala, numa determinada região eu tenho a probabilidade de encontrar. E não é pontual. Então, nós não podemos pensar no átomo, na construção dessa partícula que é formada por prótons, nêutrons e elétrons, tomando por base aspectos newtonianos, um pensamento clássico. Não podemos levar isso em consideração. E as pessoas constroem isso de uma forma a tentar explicar aspectos naturais, aspectos que possam levar você imaginar, prever alguma coisa no futuro, e não é bem assim. Num átomo, a posição de um elétron ela não é sempre a mesma. Por quê?
porque a gente não tem essa certeza absoluta. Então a gente tem o que? A gente tem um princípio de incerteza. Então dificilmente a gente consegue dizer que uma partícula específica se encontra num momento específico, numa região única, pontual do espaço. Não, a gente desenha uma função de onda e fala, essa função de onda descreve uma possibilidade de você encontrar um elétron, e nem é um elétron pontual, é um elétron genérico em determinado local. Então, infelizmente, esses livros que partem um pouco para a direção de características esotéricas, muitas vezes não são nem escritos por uma pessoa que se aprofundou nos aspectos quânticos, específicos do que é a própria quântica, nos aspectos da física, nos aspectos da química, no aspecto da ciência das partículas. Então, infelizmente, esses textos eles são um tanto quanto rasos, e aí quando você se aprofunda um pouco mais nessas áreas, você acaba percebendo que, na realidade, existem falhas no que está ali sendo escrito. Mas, basicamente, o que a pessoa tentou explicar ali? Que ela tentou, talvez, se expressar? Ela quis se expressar que existem aspectos, talvez a pessoa talvez nem saiba que os orbitais são funções matemáticas, né? Mas está querendo dizer que ao redor de um núcleo você tem os elétrons girando e que com isso você consegue gerar uma periodicidade e usar isso daí dentro de uma espécie de um relógio cósmico. Mas não é bem assim, porque tudo que a gente tem, que a gente entende de uma partícula, na realidade é apenas um modelo. A gente nunca viu um átomo na vida e nunca nós vamos ver. Nunca nenhum cientista viu um átomo e nunca vai ver. Então, a gente tem esse problema de características de incerteza. Ainda mais pelo fato de que o próprio elétron ele pode se comportar como onda ou partícula, certo? Então, uma segunda pergunta aqui, tá? Que é da mesma pessoa, tá? E aí vem o seguinte. Era de um vídeo em que eu falei sobre os aspectos disso estar acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, e do fato de na Europa, principalmente na Inglaterra, começar a ser utilizado novamente carvão, tá? Então o que acontece? Quando você utiliza carvão, você libera enxofre para a atmosfera, e esse enxofre ele pode ser liberado na forma de SO2. Quando ele entra em contato com o oxigênio, ele oxida, gera SO3, e SO3 em contato com a água gera ácido sulfúrico, e isso é algo gravíssimo, porque vai acabar fazendo com que tenhamos uma chuva ácida muito problemática, e as pessoas às vezes acabam até aspirando essa névoa de ácido sulfúrico que se forma, tá? Então é um problemão. E aí a questão é, na China rural o carvão é altamente utilizado. Pode fazer um comparativo? E sim, é um grande comparativo esse, porque na China a gente tem ali um consumo absurdo de material de origem de petróleo. Existe também o gás, utiliza também álcool, né? Mas também, obviamente, se utiliza carvão em grandes quantidades. É muito interessante porque, na realidade, se você for um pouco mais para cima da China, você vai ali chegar na Mongólia. A Mongólia é um dos piores lugares do mundo para se respirar. Foi até interessante no período que aconteceu essa tragédia, né, que passamos, que foi a pandemia. Parou-se as grandes indústrias e o pessoal começou a ver as montanhas das cordilheiras lá do Tibete novamente. Por quê? Porque não era fácil de você ver por causa da fumaça, né, da fumarola que você tinha no ar, toda aquela névoa. Então o pessoal começou a ver isso aí de novo lá, né? E o ar ficou mais respirável. Então, assim, não é somente um paralelo, é o exemplo do que vai acontecer, principalmente pelo fato que ali naquela região você tem as cordilheiras e temperatura baixa. Então, o que acontece? Você tem essa névoa chegando da China naquela direção, sem contar que a própria Mongólia também produz muita fumaça de origem de carvão. Você tem, então, ali uma região mais fria. O que acontece com gás frio? Ele não sobe, né? Todo o gás aquecido ele tende a subir. Um gás que ele esfria, ele desce. Então ele fica na altura do que? Da cidade. E aí você cria aquela cerração, você cria aquela névoa, né? E essa névoa é extremamente tóxica. Então por isso que as pessoas acabam desenvolvendo muita alergia em cidades desse tipo.
São Paulo é um exemplo, né? Você olha para São Paulo, você vê o céu no fim da tarde bem mais avermelhado do que deveria ser, né? E isso daí se dá principalmente pela quantidade de gases e poeira, de um monte de partículas que são liberadas, né, pela movimentação das pessoas, construção de casa, carros, né? Então isso aí faz com que levanta-se isso. E lá, o grande problema é que ali na Mongólia você tem o que ainda? Você tem o deserto de Gobi, que é um lugar extremamente seco. Então você tem uma cordilheira muito fria, com montanhas altíssimas que impedem movimentação de massas de ar, e depois você tem também um deserto extremamente seco. Então nessa região aí, entre a Mongólia, Rússia, Mongólia e China, nessa região aí você tem um problema de uma poluição do ar muito grave. Tá? Então não é à toa que, por exemplo, ali na Mongólia você tem pessoas que sofrem de muita alergia. Qual que é o grande problema da Inglaterra, da região ali de Londres? É que ali, além de ser frio, ou seja, os gases ficam mais próximos das cidades, você tem uma umidade muito grande, então chove muito. Então o que acontece? Esses gases, em vez de subirem, eles ficam na altura da cidade, se umidificam e geram o ácido. Então as pessoas aspiram isso e passam muito mal, e às vezes acabam acontecendo tragédias, tá? Então realmente um paralelo importante. A gente não consegue ver isso lá na China, nessa região da Mongólia principalmente, porque ali é muito seco. Então as pessoas ainda não estão tendo esses problemas, assim, tem muito problema de alergia, mas ainda não estão tendo esse problema específico, porque ali você não tem um ambiente muito úmido. Mas se começar a chover ali, você tem realmente essa possibilidade, o que é um grande risco para países ali da região europeia, porque aquela região é bem mais úmida do que essa parte asiática, tudo bem? E por fim, tá, uma terceira pergunta aqui que eu quero responder hoje, tá? Que foi do Aldrin Iglesias. Ele pergunta o seguinte: como no laboratório as químicas e os químicos limpam os tubos de ensaio sem deixar que o sabão e o detergente interfiram nas futuras reações químicas? Essa é uma pergunta bastante interessante e é o seguinte: laboratórios de ensino, ou seja, quando você tem laboratórios nas faculdades, coisas do tipo assim, que são relacionados com ensino e não com pesquisa, ali o tratamento das vidrarias, elas não são tão aprofundadas, não são tão asseadas. Então a pessoa somente pega o vidro, uma buchinha, e lava ele, né? Então você utiliza um detergente, em geral um detergente neutro, tem que ser um detergente neutro, tá? Você lava, obviamente, antes disso você tem que fazer toda uma limpeza para remoção de certos materiais. Então, por exemplo, você está usando um composto ácido, você vai colocar um pouco de base, por quê? Porque você precisa neutralizar o sistema, né? Se você está usando uma base, você vai usar um pouco de ácido e assim por diante, né? Então, é uma forma primeiro de você já neutralizar. Depois disso, você vai remover o que você tem ali, né? E em seguida, então, você vai utilizar o detergente neutro para isso, tá? Agora, você vai ver que o importante é deixar esse material secar sem a utilização, por exemplo, de um papel, sem a utilização de um pano. Por quê? Porque isso aí deixa fiapo. Então, você não pode limpar eles dessa forma, tem que deixar secar de forma natural, tá? Então você nunca vai poder pegar um material que está úmido para fazer um outro experimento, não pode, isso daí é regra, né? Se você precisa desse material o mais rápido possível, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar ele e levar para dentro de uma estufa, tá? Então lá na estufa você vai manter uma temperatura até 40 graus Celsius, não pode ser superior a isso, porque o vidro dilata. Então se é algo, por exemplo, um balão volumétrico você nunca vai levar para dentro de uma estufa. Por quê? Porque ele é volumétrico, né? Então ele tem ali uma volumetria específica, você não quer que altere. Então você não vai levar para aquecimento. Então você tem que lavar ele e deixar secar a temperatura ambiente. Se é necessário um tubo de ensaio, por exemplo, que aí você não tem uma volumetria muito exigente, você pode levar lá dentro para secar, tá? Só que não é indicado. Tudo bem? Então, o que acontece quando você precisa utilizar algo que é para uma pesquisa, né? Então, dessa forma, você precisa fazer enxágues. Então, você faz a primeira limpeza, você tenta neutralizar o que está ali dentro, faz uma limpeza com água corrente. Em geral, essa água
você utiliza ela somente para dar energia cinética para tirar a sujeira do lado de dentro. Depois você separa esse material e faz uma limpeza ou com água destilada ou com água deionizada. Ou seja, tem que ser uma água que está o mais limpa possível, não pode ser água de torneira. Então você vai ter que pegar, utilizar a água, principalmente a água deionizada, que assim ela evita que você tenha reações químicas ali no meio. Então você vai ter que utilizar isso daí. Depois que você fez essa limpeza com essa água nos detritos que tem ali dentro, você vai passar com uma buchinha dessas que tem aqui, elas são compridinhas, tem aqueles pelinhos, né? Então você vai utilizar lá dentro para fazer essa limpeza sem deixar nenhum resíduo da própria bucha. E em seguida, utilizando um detergente neutro, você vai lavar novamente com água deionizada. Então o que você faz? Passou água deionizada, eu tenho que fazer isso aí em torno de umas 3, 4 vezes. Depois disso, levar para um lugar limpo e que você possa fazer a secagem à temperatura ambiente. Então tem que fazer todo esse processo aí. É um dos melhores tipos de processo que você tem para manter a sua vidraria limpa, e assim você então evita que ocorra reações químicas no futuro, quando você vai fazer esses experimentos. Mas em geral, quando você está no laboratório de ensino, você não faz isso. Você simplesmente pega o tubo de ensaio, lava ele normalmente com a buchinha utilizando detergente neutro e põe para secar. Tá? Por quê? Porque os resultados não são necessariamente tem que ser assim pesagens milimétricas, entende? Você não tem essa necessidade, você não tem necessidade de que o produto ali gerado seja de alta pureza. Você simplesmente precisa que a pessoa que está aprendendo observe o processo fenomenológico. Entretanto, se você vai produzir um remédio, por exemplo, aí você precisa ter águas limpas, né? Águas o mais puras possível. Então você pode utilizar água destilada, mas até o mais indicado é água deionizada. Então você utiliza até processo de osmose reversa, né? Então você deixa a água destilada, e da água destilada você vai lá e faz o processo de osmose reversa para deixar o mais pura possível, porque somente assim você consegue lavar essas vidrarias. Bom, pessoal, então essas 3 perguntas, tá? Vocês podem ver que gerou um vídeo longo, né? A gente tem quase 30 minutos já, mas são perguntas e a gente tem que responder da melhor forma possível, né? Então isso leva tempo. Eu tive até que dar uma procurada em algumas coisas para poder responder para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado disso. É um quadro que eu acho muito legal, porque é uma forma da gente conversar, né? Então a gente consegue bater um papo entre a gente. Eu acho que aproxima muito mais vocês de mim, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem sempre deixar aqui, aí depois eu vou liberar lá na comunidade para vocês mandarem as perguntas lá. Então sempre guardem alguma pergunta que vocês queiram para jogar lá na comunidade, lá quando eu abrir para isso. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.